Roger Machado vai cair. O que começa errado, termina errado. Não tem o que fazer. Roger Machado vai cair. Vai ser agora, vai ser daqui a 2, 3 rodadas, não sei. Roger Machado não dura no São Paulo, esquece. A história se repete. A história moderna se repete, né? E dessa vez contada de forma diferente, né? Não foi no gramado de plástico. Não foi por pressão do Palmeiras que aconteceu o gol. Foi com mais de 50 mil pessoas, né? Aproximadamente 54.200 pessoas. Foi depois de uma festa enorme. Seja bem dito, a diretoria acertou na festa que fez pré-jogo. E mais uma vez o São Paulo sucumbiu diante do Palmeiras. E mais uma vez o São Paulo não conseguiu desamarrar o jogo chato que tem o Palmeiras e que, gente, pra mim os caras estão na deles. É o São Paulo que tem que destravar esse ferrolho aí palmeirense. E dessa vez nem dá pra falar que o Palmeiras jogou muita bola, né? O Palmeiras fez pressão no São Paulo, retomou a bola e fez o gol. Não, o erro saiu lá de trás de uma marcação em cima de uma parte quase morta do jogo. De uma área quase morta, que é uma área lateral ainda defensiva do Palmeiras, né? Que o atacante deles, que pra mim é muito mais um camisa 10 do que um atacante, né? Não é à toa que vai pra seleção argentina. Passou, deu um lançamento para um cara de seleção colombiana. Não é à toa também, vai estar na seleção da Colômbia, né? Na Copa do Mundo. É um clube que investiu mais de 700 milhões contra um clube que está com muitos problemas financeiros. Mas, na minha opinião, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi, apoiando o tempo inteiro, apoiou até depois do gol. Porque tem muito comentarista aí que fala que só tem uma torcida no Brasil que apoia logo depois do gol. A nossa apoiou depois do gol também. Mas assim, não dá, né, gente? Com mais de 54 mil pessoas, depois de uma grande festa e depois de tudo que vinha sido falado, eu escrevi no Twitter que os jogadores tinham que ter consciência da importância do jogo que a gente teve antes da bola começar a rolar. E parece que isso novamente não foi visto. Vou dividir essa culpa aí com o técnico? Vou dividir com o técnico, sim. Mas antes do técnico chegar, os jogadores, muitos desses jogadores, já vinham perdendo há muito tempo do Palmeiras. O próprio Caleri, que óbvio, de cabeça cheia, falou verdades, porém não dá pra justificar. Não dá pra justificar o que ele falou, a gente pode até comentar isso também no meio do programa. Mas assim, a questão é muito dos jogadores, gente. Como é que você vai passar praticamente 90 minutos, porque o gol foi aos 7 e a gente teve prorrogação não, acréscimos de 10 minutos no segundo tempo e de 5 no primeiro tempo. Como é que você vai passar mais de 90 minutos sem chutar uma bola no gol? Uma! Boa noite, pessoal. A gente espera aí os seus superchats. Deem like pra gente. Mandem esse link para os seus amigos, que hoje o programa vai ferver aqui. Boa noite, meus amigos Marcão e Grécio. É dureza, cara. Eu, pelo menos, assim, perder faz parte do jogo. Mas, mais uma vez, a gente perdeu sem jogar bola. Sem encontrar saída pro jogo. Marcão, você que esteve no Morumbi aí, comentando o jogo lá pela Energia 97, pelo estádio. Conta pra gente o que você viu desse São Paulo 0, Palmeiras 1, meu amigo. Boa noite, Perrone, Grécio, todo mundo que tá acompanhando aí o Semana Tricolor. É o que a gente não viu, né, na realidade. Foi o São Paulo jogar bola, né, o São Paulo jogar futebol. Aliás, me lembrou muito o último jogo, antes do Clássico, o jogo contra o Atlético Mineiro. São Paulo, pra mim, também foi mal defensivamente e inoperante ofensivamente. Então, pra mim, esse jogo contra o Palmeiras foi muito mais um reflexo do que a gente viu no meio de semana lá contra o Galo do que qualquer outra coisa. E por que eu falo isso, Perrone? O gol do Atlético Mineiro lá, cara, o Bernard tinha acabado de entrar, ele dá um balãozinho pra área, não é nem um cruzamento, e aí o Coelho lá ajeita de cabeça pro Ivan Roman poder fazer o gol do Atlético, e nessa ajeitada de cabeça do Coelho, a zaga do São Paulo tá olhando. Esse gol do Palmeiras também, o Flaco Lopes ele dá uma invertida de bola, pega o Arias ali do outro lado do campo, mas, cara, não tem um jogador do São Paulo pra dar combate.
todo mundo que tá perto ali da jogada vem correndo pra trás. Você tem que tentar matar a jogada. Você sabe que o Aras tem velocidade e tem qualidade, vai pra cima do cara e derruba. Mata a jogada numa zona do campo onde você consiga, de repente, lá se reagrupar. É inadmissível a postura dos jogadores do São Paulo. Tô com você nessa, mas podem falar assim, mas o elenco do São Paulo ele é muito inferior ao do Palmeiras. Ok, mas vai jogar contra o Ceará no Castelão, contra o Fortaleza no Castelão, pra 50 mil pessoas lá naquela porra, pra você ver se os caras vão dar um chute no gol. Não vai. E o Fortaleza e o Ceará tem um elenco inferior ao do São Paulo? Não tem. É uma questão muito mais postural pra mim do que qualquer outra coisa. Eu acho que faltou vergonha na cara dos jogadores do São Paulo também, além do trabalho do Roger Machado já começar a ser questionado. Isso aí eu já tinha colocado num outro programa ali, tudo bem, ele chega, é o quarto jogo do cara, 2 vitórias ali contra a Chapecoense e contra o Bragantino, mas já vem de 2 derrotas também. Então, pega aí o Atlético Mineiro fora de casa e perde, pega o Palmeiras em casa e perde, e o problema não é só a derrota. O problema é o rendimento do time. Contra o Atlético Mineiro também deu um chute no gol. Contra o Palmeiras deu um chute que nem no gol foi pra fora, aquele chute do Luciano. Então, realmente aí fica muito difícil o torcedor do São Paulo acreditar que mesmo numa parada agora de data FIFA, o Roger vai conseguir tirar um coelho da cartola. Aliás, depois a gente até pode colocar a sonora dele da entrevista coletiva para vocês verem mais ou menos aí como é que o nosso treinador ele se refere à parte de campo, à parte do que ele tem que passar em termos de instrução para jogador. Mas aí a gente tem que colocar também o chat GBT, né, para poder traduzir o que ele fala, né? É inacreditável, né, o Perrone? Acho que o futebol, cara, ele é simples, mas a galera tenta rebruscar, tenta fazer um negócio, tipo, daquela floreada pra parecer mais inteligente do que todo mundo. E aí nessa daí, Perrone, o cara que às vezes, tipo, precisa de uma informação já, entre aspas, mastigada pra saber o que ele tem que fazer, o cara tem que ficar pensando 5 minutos pra entender o que o cara tá querendo que ele faça. Então, talvez seja por isso que o Roger Machado não consegue engrenar na carreira como treinador também. Grécio, vamos falar um pouco do jogo, né? Ou do que deveria ter sido o jogo, né? Pelo menos por parte do São Paulo. O Palmeiras fez a parte dele. Fez o gol, entregou a bola pro São Paulo, principalmente no segundo tempo. E o São Paulo não conseguiu jogar. Conta pra mim um pouquinho da tua visão do jogo e também por que, se pra você teve já alguma interferência do Roger Machado na parte tática do jogo, ou se foi só realmente mérito do Palmeiras que anulou completamente a parte ofensiva do São Paulo. Boa noite. Eu acho que assim, o Roger Machado, qualquer técnico que chega no São Paulo, ele tem que saber fazer as mudanças pra melhorar o time, né? Independente se a gente tem 700 milhões ou não em contratações. Então, por exemplo, se a gente perde o Lucas, ele tem que ter uma solução pra essa mudança. Eu entendo que são 2, 3 semanas que ele tá no São Paulo, que ele não vai ser... E nem é da capacidade dele também, com todo respeito, dele fazer grandes mudanças, né? Vamos ser bem sinceros. O Rafinha até falou que, nossa, vai ter tempo pra treinar. Esquece. Ele vai cair em algum momento. E eu posso falar isso mais pra frente, que ele vai cair. É um fato já. Mas, enfim... e o São Paulo não funcionou, né? Mesmo com a saída do Lucas, o Cauli entrou, meu Deus do céu, também não jogou nada, né? O time do São Paulo teve uma queda de rendimento, né? Com o Roger Machado, a gente, né? Com o Atlético Mineiro, o Palmeiras é outro exemplo. Um time que cruza a bola. Eu acho que também cai nisso que o Marcão falou, que assim, o técnico fala algumas palavras que, vamos ser bem sinceros, o jogador não vai entender aquelas palavras. Eu não entendi nada do que ele tava falando, né? Ninguém entendeu nada, até porque isso foi uma crítica, né? Ele foi criticado por isso. Provavelmente ele deve falar isso em campo pros jogadores. Cara, os jogadores devem entender nada que ele tá falando. Então, assim, se o time ele precisa de alternativas, realmente ele precisa do técnico, né? Ele precisa sim do técnico pra falar o que tem que fazer, como fazer, do jeito que fazer, as mudanças que tem que ser feitas no segundo tempo, isso passa sim pelo técnico. Aí a gente pode criticar o Roger Machado nisso. Mas também os jogadores do São Paulo, né? Ter postura, realmente, né? Todos os jogadores ter postura, não só o Caleri, mas os meio-campos, o próprio Cauli, que a gente falava quando ele chegou no São Paulo, que era um cara muito quieto, calado, tem que ter postura, pô. Você joga no São Paulo, você tem que bater de frente com o Palmeiras, não adianta. O Palmeiras, até tiveram algumas críticas, o Palmeiras fez o gol, depois começou a bater. Cara, o Palmeiras saiu vencedor com isso. É uma estratégia que levou a vitória pro Palmeiras. Se o São Paulo fizesse isso, a gente não tava aqui feliz, comemorando a vitória sobre o Palmeiras, estaríamos aqui felizes, né, comemorando a vitória contra o Palmeiras. Então, assim, o São Paulo tem que ter postura pra jogar clássico. Clássico é diferente. Clássico você falam, né, que não se joga, se ganha. O Palmeiras fez isso, né? E eu acho até que o Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo, tá? O Palmeiras teve momentos que eu tava lá no Morumbi, mano, o São Paulo não estava no gol. Cara, mais, sei lá, 30 cruzamentos, 40 cruzamentos que o São Paulo deu no jogo, isso é ridículo, não saiu nada, né? Então, assim, e reforçando, Roger Machado vai cair. O que começa errado, termina errado. Não tem o que fazer. Roger Machado vai cair. Vai ser agora, vai ser daqui a 2, 3 rodadas, não sei. Roger Machado não dura no São Paulo, esquece. São Paulo, novamente, com esse futebol medíocre, jogado contra o Palmeiras.